Para quem está acompanhando o início da trajetória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, a sexta-feira em Silverstone foi mais uma etapa importante de aprendizado. O brasileiro ainda está se adaptando aos desafios da categoria e nos treinos livres do GP da Inglaterra, ele viveu um dia que começou com um erro, mas terminou com sinais positivos e encorajadores. Logo no primeiro treino livre, Bortoleto acabou escapando da pista e rodou sozinho em uma das curvas de média velocidade. Foi um erro simples, daqueles que acontecem com frequência, inclusive entre os pilotos mais experientes, ainda mais em um circuito como Silverstone, onde a combinação de vento lateral e baixa temperatura do asfalto exige máxima concentração e tensão constante. A boa notícia é que não houve nenhuma batida nem qualquer dano significativo ao carro. Ele conseguiu retornar tranquilamente e a equipe seguiu normalmente com o plano do dia. A Sauber estava focada em testar diferentes ajustes aerodinâmicos e configurações de equilíbrio na traseira do carro. Então, o objetivo era compreender o comportamento do monoposto, não exatamente buscar tempos de volta mais rápidos. Mesmo após a rodada, Bortoleto acabou completando as voltas programadas, colaborou com a coleta de dados e encerrou a sessão posicionado entre os intermediários. Nada fora do esperado, mas o mais importante foi a forma como ele reagiu ao erro. Manteve a calma, seguiu focado no trabalho e conseguiu extrair o que a pista oferecia, mesmo sem se destacar nos tempos de volta. Já no segundo treino livre, com temperaturas mais altas e maior liberdade para desenvolver o ritmo, o cenário foi outro. A sessão foi consideravelmente mais produtiva para o brasileiro. A pista, agora com mais aderência, permitiu que as equipes passassem a focar mais nas simulações de corrida, e isso deu a Bortoleto o espaço necessário para trabalhar melhor seus instintos e desempenho. Sem repetir erros, ele teve uma sessão limpa do início ao fim. Os ajustes realizados após o TL1 surtiram efeito, e a Sauber apresentou um comportamento mais equilibrado, especialmente na parte traseira, que havia sido um ponto crítico pela manhã. Com condições mais estáveis, Bortoleto conseguiu explorar os limites do carro e, dentro da realidade da equipe, avançou. Ele terminou o TL2 na 13ª posição, com um tempo aproximado de 1,08 segundos atrás do mais rápido, Lando Norris. Embora ainda distante dos líderes, esse resultado representou um passo importante, considerando o nível de competitividade no meio do pelotão e as condições da pista naquele momento. Durante as simulações de corrida, os tempos de Bortoleto se mantiveram consistentes, o que é um sinal positivo para um piloto que ainda está conhecendo todas as nuances da Fórmula 1. O desgaste dos pneus foi bem controlado e a comunicação com os engenheiros durante toda a sessão demonstrou uma sintonia crescente, algo fundamental para o desenvolvimento de um estreante na categoria. Com os 2 treinos livres finalizados, já é possível ter uma visão mais clara do que Gabriel Bortoleto pode buscar na classificação de sábado. O ritmo apresentado no TL2, principalmente nas voltas com pneus médios e macios, mostrou que ele tem chances reais de brigar por uma vaga no Q2, que é a meta da Sauber neste fim de semana em Silverstone. A equipe suíça ainda não possui um carro capaz de competir com McLaren, Ferrari ou Mercedes, mas nas mãos de Gabriel o equipamento tem rendido de forma honesta. A diferença para o top 10 ainda é significativa. Porém, dentro do pelotão intermediário, a disputa está extremamente acirrada, com margens mínimas separando a 13ª da 17ª posição. O traçado de Silverstone exige confiança total nas curvas de alta velocidade, como Copse, Maggots e Beckett, trechos onde o piloto precisa ter plena confiança no carro, e no TL2 ficou claro que Bortoleto estava mais confortável nessas áreas, o que é um excelente indicativo para a classificação. Se ele conseguir encaixar uma volta limpa, sem tráfego e com boa execução nos setores mais técnicos, pode até surpreender. Além disso, a previsão do tempo para o sábado indica a estabilidade nas condições climáticas, o que favorece quem já teve um bom tempo de pista na sexta-feira, como é o caso de Bortoleto. O trabalho da Sauber tem se concentrado na consistência de ritmo e na busca por um carro mais estável, aspectos que têm sido desafiadores para a equipe ao longo de 2025. A performance no TL2 revelou que ainda há limitações em voltas rápidas, mas também mostrou que o time começou a encontrar um caminho mais eficiente para simulações de corrida. Nesse cenário, o papel de Gabriel ganha ainda mais relevância.
Mesmo com pouca experiência na F1, ele tem sido constante nos feedbacks e demonstra uma evolução sólida na leitura da pista. A equipe usou boa parte da sexta-feira para testar soluções aerodinâmicas e ajustes de suspensão que priorizem a durabilidade dos pneus, especialmente os médios e duros, que devem ser os mais utilizados na corrida. Durante os stints mais longos, Bortoleto conseguiu manter seus tempos dentro de uma faixa bastante estável, o que pode abrir a possibilidade de uma estratégia focada na economia dos pneus e em um ritmo constante, apostando em janelas alternativas de pit stop para tentar ganhar posições. Ele também tem se mostrado bastante eficiente na comunicação via rádio, relatando o comportamento do carro curva a curva, o que é essencial para uma equipe que precisa tomar decisões estratégicas rápidas com dados limitados. Se a Sauber conseguir repetir esse padrão no domingo, e se houver incidentes na corrida, Bortoleto pode até sair com um bom resultado, flertando com a zona de pontuação. A sexta-feira em Silverstone talvez não tenha chamado tanto a atenção pelos tempos de tabela, mas para Gabriel Bortoleto, o saldo foi extremamente positivo. Ele enfrentou condições variáveis nos 2 treinos, corrigiu um erro inicial, evoluiu na segunda sessão e entregou um desempenho alinhado com o que a Sauber pode oferecer nesse ponto do campeonato. O mais importante não é apenas a posição final nas tabelas, e sim a forma como ele lidou com os desafios do dia. Manteve constância, não voltou a errar, foi útil para a equipe e encerrou o dia com dados sólidos que servirão de base tanto para a classificação quanto para a corrida. Fins de semana como esse são fundamentais na formação de um piloto. Cada pista nova, cada teste, cada feedback é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça da evolução. E no caso de Gabriel, essa consistência já começa a apontar para resultados mais relevantes nas próximas etapas. Silverstone, com toda a sua exigência técnica, foi um bom termômetro. Ele ainda tem um longo caminho pela frente, mas já demonstra sinais claros de adaptação e controle emocional, 2 elementos essenciais para se manter competitivo na Fórmula 1 atual. Dependendo da classificação e do andamento da corrida no domingo, não seria surpresa nenhuma ver o brasileiro brigando de igual para igual com pilotos mais experientes do pelotão intermediário. O fim de semana ainda está em andamento, mas a sexta-feira já deixou claro que Gabriel Bortoleto está se adaptando bem às exigências da Fórmula 1. Mesmo com um carro que ainda deixa a desejar em desempenho, ele tem mostrado maturidade, consistência no ritmo e uma leitura de pista muito eficiente, qualidades que com o tempo podem fazer a diferença. Silverstone é uma pista que cobra bastante de quem está no volante, e ver um Preineras conseguindo manter a estabilidade mesmo com as limitações do equipamento é sim um sinal promissor. Ainda é cedo para falar em pontuação constante, mas, se ele mantiver esse ritmo de evolução, é bem possível que comece a aparecer com mais frequência entre os nomes de destaque do pelotão intermediário. Agora eu quero saber de você, o que está achando da atuação do Bortoleto até aqui? Você acha que ele já está entregando mais do que o carro permite, ou ainda falta um pouco de ritmo para encarar os nomes mais experientes de igual para igual? Comenta aqui porque a sua opinião é sempre bem-vinda. E se curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal, porque a gente está acompanhando cada detalhe dessa temporada, especialmente de quem está começando a escrever uma nova história na Fórmula 1, como é o caso do Gabriel Bortoleto. Nos vemos na classificação. Até lá!